A equipe, né, do Queremos Falar Português, na verdade, ela é bem grande, assim, a gente costuma dizer que a gente é como uma grande família, né? Então, nós, de autoras, né, na verdade, nós somos 5 autoras, né, sendo que 4, né, de nós estivemos no primeiro volume, né, mas já para o volume 2, que já está em construção, né, e os próximos que vão vir, né, nós somos 5, né, que no caso sou eu, né, a Michele, a professora Luana, né, que está aí conectada, a professora Luciana, a professora Karina, que está aí de moderadora, que aparece com o nomezinho ICUB Online 7, né, a professora verdade, Karina, professora Karina, que também faz parte, né, da equipe, e a professora Alessandra, que por compromissos familiares ela não pôde estar presente, né, aqui com a gente agora de manhã, mas muitos de vocês, né, já conhecem, né, quem é aluno, né, aqui do Instituto, tá? Mas a família ela é bem maior assim do que isso, né? A gente tem o professor Rafael e a professora Marina, que aceitaram, né, fazer parte aí da equipe de revisores, né? Então, eles fazem a parte, né, da revisão, né, do livro, a parte, né, da revisão gramatical. E nós temos uma outra pessoa que está conectada aqui hoje, que me deixa muito, muito nervosa, né, porque sem ela a gente não poderia, né, ter tirado esse projeto do papel, né, que é a Mariana Hill, que é a desenhadora gráfica, né, do nosso livro. Então, esse livro lindo, maravilhoso. Eu sei que a Mariana ela é meio tímida, agora ela abriu a câmera, linda. Mari, amor eterno por você, tá? A Mariana é a que nos acolheu e disse, tá, gurias, eu pego junto com vocês, tá? E vamos botar essa loucura, né, no papel, tá? Então, porque a ideia original, o que a gente tinha na cabeça e como a gente queria, né, que o livro se materializasse, ele foge um pouco, né, dos padrões editoriais, por exemplo, né? Tanto é assim que até esse momento, né, o livro ele é uma produção independente, né? Por isso que a gente sempre fala de uma grande família, né? Porque a gente teve que ir convencendo, né, pessoas aí no meio do caminho a toparem, né, fazer parte, dizer, tá, embarca na loucura, tipo, sem ganhar nada, né? Porque a gente tem aqui outros colegas, a gente tem a professora Maria Ângela, que também é autora, né, de livro didático, e a gente sabe que com esse ramo a gente não fica rico, né? Então é mais essa coisa da própria contribuição mesmo, e no momento inicial, tipo, às vezes até no nosso caso aqui, de ter que desembolsar, né, dinheiro, né? Então, meio que todo mundo que foi, né, fazendo parte dessa grande família foi para seguir a loucura mesmo, e vamos ver no que isso vai dar. Né? Assim que, Mariana, antes de começar a falar sobre o livro, assim, eu queria que todo mundo que está aqui conectado que soubesse disso, né? Tipo, esse trabalho bonito, né? Quem já conhece o livro, né? Que viu a parte toda do desenho gráfico foi essa gênia, né? Que está aqui conectada, que fez, tá? Tipo, que ela, além disso, né? Gênia de conseguir entender as loucuras que a gente dizia, porque nós somos professoras, né? A gente não entende nada, né? Eu acho que essa é a grande virtude da Mariana, poder entender vocês, né? Acho que é a grande, né, Exato. Mariana? Eu fui a tradutora da ideia até o livro, né? Exatamente. Claro. Exato. E de muitas vezes dizer, não, gente, isso não. Claro, da gente dizer, também teve isso, sim. Dar limites a Michele não é uma tarefa muito fácil, pessoal. Da Tá? gente Tipo, dizer, não, mas Michele, vamos botar umas crianças caminhando em cima de um globo terrestre. Não, gurias, essa ideia não é legal, né? Tipo... Teve essa ideia? Teve? Talvez. Essa ideia se materializou, inclusive. Mariana, agradeço a tua presença, Mariana, na nossa vida. Obrigado, viu, para controlar umas crianças andando num globo. A gente, talvez um dia a gente mostre, tá, para vocês a capa inicial do livro, né, em algum momento. É um bom processo da ideia, é o processo mas da ideia. A gente convenceu a Karina a fazer isso. Pobrezinha. Na verdade, eu não tive a força de impor limites. Mas bem, gente, a nossa... É verdade. A nossa... Algo também bem interessante é que a Mariana, ela mora na Suécia, então todo o trabalho ele foi feito à distância. E isso, de certa maneira, foi bem complicado no início, depois a gente já
conseguiu fazer com que o trabalho fluísse, mas no começo foi complicado. A Mariana mora em Malmo, na Suécia, e os horários, principalmente, era 7 da manhã e estava todo mundo conectado trabalhando, né? Mas foi bem bacana. Foi uma experiência super, super linda, assim, e bem, para iniciar não gostaria de chamar de apresentação, né? Eu acho que, de repente, esse momento de compartilhar com vocês o caminho que a gente fez até agora, né? E basicamente a ideia, assim, hoje eu sei que alguns de vocês que estiveram presentes no lançamento do livro, né? A nossa ideia um pouco hoje de maneira muito breve, assim, contar um pouquinho como surgiu, então, né? Como foi a ideia, né, do livro e, na verdade, se centrar um pouco em qual é o lugar do aluno, né, e a proposta em si, né, que o Queremos Falar Português traz, né, o que a gente pretende, né, com isso, tá? Bom, assim que vamos compartilhar, então, aqui a tela, né, do livro, né? Então, Queremos Falar Português, um livro diferente, criado com e para os estudantes, né? Já vamos explicar um pouquinho o porquê desse criado com e para, né, os estudantes, né? Aí está a capa, então, do livro, né? Esse trabalho bacana aí, né, que a Mariana conseguiu, ainda não sei como entender, né, o que a gente estava falando e materializar, né, ele aqui nesse material tão bonito, né, que ficou. Bem, muitas de nós, né, trabalhamos aqui no ICUB, né, é um dos nossos pontos de encontro também, né, mas o grande ponto em comum que a gente tem é o Colégio Santa Helena, né, que é onde todas nós, de fato, né, nos encontramos, né, a professora Luana, por exemplo, é a nossa colega, né, de trabalho lá no Santa Helena, tá? E o livro, ele surge justamente dentro desse processo de reformulação, né, do espaço, né, do português que a gente estava elaborando, né, lá no Colégio Santa Helena, e a gente estava procurando transitar, né, por um contexto um pouco mais ativo, né, de uso da língua por parte dos estudantes, né? Então, a gente estava com uma preocupação de repente, começar a atravessar um pouco as nossas aulas, né, pela abordagem por projetos, né? Então, de utilizar metodologias mais ativas, né, de que os alunos fizessem mais, né, dentro da sala de aula, que experimentassem mais, né, com a língua. E dentro, né, desse marco, né, dessa mudança que a gente estava elaborando, a gente começa a construir um material de apoio para as aulas, né? Então, as famosas apostilas, né? Então, a gente começou reformulando programas, né, elaborando pequenas sequências didáticas, depois grandes unidades didáticas, fizemos um material de apoio e num desses momentos de troca, né, com as direções do colégio, nós fomos interpeladas, né, e nos disseram, bom, ficou super bacana essas unidades que vocês construíram, por que não transformar isso num livro didático, né? Quando a gente foi confrontada, né, com essa ideia, por assim dizer, justo nesse momento nós conhecemos a professora Karina, rolou aí um amor à primeira vista, né? E eu disse, Karina, tu lembra disso, Karina? Na primeira reunião que eu tive com a Karina, eu disse, Karina, eu tenho um projeto super legal, né? Porque eu sou um pouco convincente com as pessoas, né? Eu disse, eu tenho um projeto super legal, Karina, tu não quer fazer parte dele, né? Tanto é assim que a Karina não trabalha com a gente no Santa Helena, né? Porque no final das contas os caminhos foram para outros lados, o Rafael me roubou a Karina, na verdade, e aí, mas a Karina, ela entrou, né, para o projeto, né, e passou a fazer parte, né, nos ajudando aí com a questão da própria formatação, né, dessa apostila, né, para que ficasse mais bonitinho, né, e todo esse material, né, que a gente elaborou, né, nesse momento, a gente aplicou ele como piloto, né, dentro das aulas, né, de português lá no Santa Helena, né? Por isso que a gente sempre fala, né, que ele é um material criado dentro da sala de aula
com os alunos e para eles, né? Porque dentro desse processo de aplicar esse piloto com os alunos, a gente estabeleceu um constante feedback, assim, né? Deles com os professores, né? Então, a gente ia consultando de bem, sei lá, essa unidade que vocês fizeram, vocês gostaram? Que pontos, o que vocês aprenderam com ela? Que coisas estiveram legal? De repente, consultando também com eles, bom, que coisas vocês modificariam, por exemplo, né? Que às vezes é um medo que a gente tem de perguntar, né, para os alunos e para os professores que de repente a gente tem aqui conectados. Eu acho que essa seria, não sei, a grande dica, assim, né, que eu daria: perguntem para os alunos de vocês, né, o que eles esperam ou o que eles gostariam de fazer dentro da sala de aula, né? Eles devolvem para a gente coisas muito, muito, muito legais, né? E todo o processo, né, de criação do livro, ele esteve bastante atravessado, né, por isso, né, por essa troca constante que a gente ia fazendo com os estudantes. A Alessandra, por exemplo, que não está aqui presente hoje, a Alessandra era professora, né, do primeiro ano, e a Alia, ela ia fazendo justamente essa parte, né, do termômetro, né, do ir sentindo: olha, gurias, isso funcionou, isso não funcionou, essa parte que a gente colocou aqui não rolou. Então, esse material de apoio inicial que a gente fez, né, lá atrás, ele se transformou totalmente, né, e absolutamente, né, para esse material, né, para esse livro que a gente tem publicado, né, hoje em dia. Como eu já tinha falado antes, o livro, ele é uma produção independente, né? A gente não tem vínculo com nenhuma editora, né, até esse momento, né? E claro, a gente decidiu, né, bom, vamos botar o projeto nas costas. A gente, obviamente, que contava, né, com o apoio, né, do colégio, né, nesse processo todo de produção, né, que nós estávamos fazendo, mas a gente precisava, né, de um lugar que pudesse comercializar, né, o livro, tá? Por mais vontade que a Alessandra e a Luciana tivessem, né, de dizer: bom, eu coloco o livro no carro e a gente sai por aí vendendo. Não funciona desse jeito, né? Não tem como. E aí é nesse momento que a gente conversa, né, com o diretor, né, do ICUB, né, na figura do professor Rafael, e buscamos, então, um apoio, né, para ver se o ICUB podia servir, então, de ponto de venda e distribuição, né, do livro, tá? E por sorte, né, o ICUB aceita, né, então, fazer essa parte, bom, é o lugar que a gente tem hoje em dia, né, o ponto de venda exclusivo, né, do livro, né, para todo o país e para fora, né? Tipo, tá, esse ano ele foi um ano super especial, né, com um ano de pandemia, né, e etc. Então terminou de certa maneira aí freando um pouquinho os objetivos, né, que talvez, né, a gente tivesse, tá? Então, como eu já tinha falado antes, né, para nós foi super importante fazer um projeto assim independente, super difícil, dá vontade de desistir muitas vezes, né? Tipo, tem momentos de estresse, porque a gente teve que fazer toda uma pesquisa, né, de, bom, que gráficas existem para imprimir o livro, né? Quanto custa, quanto sai, negociar tipo de papel, como que vai ser a capa, né? A Mariana que está aí, que a Mariana é assim, maravilhosa, super exigente, né? Dizia: não, gurias, tem que ser esse papel. A Mariana teve que se envolver, né, no contato com a gráfica, né? Então, o trabalho que a gente teve, ele foi 10 vezes maior, mas eu acredito que aqui eu represento a voz, né, do resto das gurias também. Eu não me arrependo de nenhuma etapa e eu faria tudo de novo para que pudesse, né, justamente sair do jeito que saiu, né, o livro. Tá? Bem, bom, esse é um pouquinho o contexto, né, do como que a gente pariu esse filho, né, basicamente, né, a gente poderia dizer assim, tá? E vamos falar um pouquinho, então, começar a entrar dentro, né, do que é o material didático, né? Então,
o produto, né, que a gente encontra, né, o livro didático que a gente encontra, a maneira como ele se organiza, né, e as propostas que ele traz, ele está diretamente vinculado com a concepção de língua que nós todas compartilhamos, né, que é a língua como um espaço, né, de interação, né, como um lugar de interação. E se a gente voltar, né, aqui para a capa do livro, tá? A gente vai ver que ele diz justamente, né, ensino e aprendizagem, né, do português do Brasil como língua adicional. E até no pensar essas pequenas palavrinhas que a gente coloca, né, acompanhando, né, o nome, né, do livro, ele está diretamente vinculado, né, com toda a bagagem teórica que a gente traz, né? Não é só ensino, né? Ensino-aprendizagem, porque é o que o professor faz e o que o aluno faz também, né, dentro da sala de aula. E nessa perspectiva, né, de língua como um espaço de interação, a gente adota, né, a ideia, né, da língua adicional e não da língua estrangeira, né? A língua estrangeira como essa língua que não é minha, né, e que está distante de mim, sim? Então, aí também está presente, né, uma postura teórica, né, nossa, sim, a língua adicional, seguindo, né, obviamente, né, autores como Scaramucci, né, Margaret Schlatter, Nelson Viana, que vão trazer, né, que vão trazer aí a ideia, né, da língua adicional como essa língua que se adiciona ao repertório do estudante e ela passa sim a fazer parte, né, da vida dela. Inclusive o microfone aqui. Bem, bom, dentro, né, dessa concepção aí de língua como espaço, né, de interação, a gente vai ter, então, né, a proposta, né, toda centrada na aprendizagem, né, do estudante, né, com propostas que busquem promover o letramento, né, justamente através desse trânsito pelos diferentes gêneros textuais que a gente propõe, né, dentro do livro, tanto para consumo como para produção, né, porque a gente manteve aí uma certa preocupação, obviamente, de maneira gradual, né, de ir apresentando eles, né, para diferentes gêneros discursivos e que eles também sejam convidados, né, a ir produzindo, né, esses diferentes gêneros, né, vinculado diretamente aí, né, com a promoção, né, do letramento, né, do estudante e que possa também contribuir na educação linguística deles, né, e não só na questão, né, da língua adicional que ele está aprendendo, né? Então, através disso, a gente procura também exercitar a própria autonomia deles desde o início, desde as primeiras páginas, né, do livro. Ele procura respostas, né, seja com as propostas de reflexão linguística, né, que aparecem dentro do livro, ou com as próprias, né, propostas de discussões interculturais, né, que vão aparecendo, né? Então, e também, né, aqui agora o resto das gurias vão ir contando, né, um pouco para vocês, né, através da proposta didática, né, que o livro traz, que ele possa ser um espaço onde todos participam, né, onde todos os alunos, né, eles tenham, né, essa possibilidade de ocupar diferentes funções, né, dentro das propostas didáticas e que todos possam participar. Uma outra preocupação que foi central, e aí é onde entrou um trabalho importantíssimo, assim, de pesquisa, né, por parte da Mariana, né, realmente, assim, e aqui, de novo, eu acho que eu represento a voz de toda a equipe, né, a gente é imensamente agradecida por ter encontrado, né, a Mariana, né, no meio do caminho, que ela tenha aceitado, né, fazer parte, né, da proposta, porque a gente tinha uma preocupação muito grande que era a questão da acessibilidade, né, do livro, sim, pensando desde a nossa experiência, né? Porque todas nós somos professoras que trabalhamos em escola, né? Que trabalhamos no colégio, que trabalhamos com ciclo básico, com bachillerato. Então, a gente estava acostumada com essa vivência, né? Com relação ao espaço, ao tipo da letra, o espaço para escrever, a questão da cor, a quantidade de recurso visual, né? Que o livro tinha. Então, aí a gente teve todo um trabalho, assim, exaustivo, né, de pesquisa por parte, né, da Mariana, em encontrar uma letra que fosse acessível, sei lá, para o aluno que é disléxico, né, a questão dos ícones, né, que auxiliasse, né, os alunos, né, com dificuldades, né, de aprendizagem. Então, teve todo um trabalho vinculado com a escolha das cores internas, né, que o livro vai ter, para que ele pudesse, né, ser um livro
minimamente acessível, né, para todos, né? Não, a gente teve aí um pouco essa preocupação, né? Bem, então, o livro ele foi dividido em 3 unidades didáticas. A primeira unidade é Conversando que a gente se entende. Ela é uma unidade de aproximação, né? É o primeiro contato deles com a língua. A unidade 2 é Brincando que a gente aprende, e o próprio título já dá um pouquinho a pauta do que trata essa unidade. E a unidade 3 é Visitando que a gente conhece, tá? Sendo que cada uma dessas unidades didáticas, elas se dividem em blocos. A unidade 1 é dividida em 3 blocos, 3 grandes blocos, tá? E o bloco introdutório, que o bloco introdutório foi uma decisão que a gente percebeu a necessidade desse bloco introdutório dentro da sala de aula, que é aproximar o aluno à temática, né? Aproximar o aluno ao conteúdo que a gente vai trabalhar, e não entrar direto no conteúdo. Isso foi algo que se manteve em todas as outras unidades, porque a gente viu que funcionava muito bem. Então, a unidade 1, ela tem 3 grandes blocos, e a 2 e a 3 também. A unidade 1, por exemplo, é Conversando que a gente se entende, isso a gente manteve em todas as outras, o eixo temático, competências e habilidades, os gêneros textuais, e aí nos gêneros textuais também é importante dizer que não só o que o aluno vai produzir, mas também nos gêneros que o aluno vai estar exposto. Funcionamento e estrutura da língua, e aí a gente entra bem na parte de conteúdos linguísticos, e os aspectos culturais, de uma maneira bem simples e bem fácil e acessível para o professor ir até os descritores e poder planejar a aula, poder planejar a atividade quinzenal, mensal, semestral, não sei. Tá? Bom, Misha passa... a gente vai escolher uma das unidades para mostrar um pouquinho, que é a unidade 2, que é Brincando que a gente aprende. E o eixo temático fala muito do colégio, a organização, os cuidados, porque a gente tem a prioridade que a gente dá para partir do universo do aluno sempre, né? Partir da realidade dele, partir da vida do aluno. Então, na questão na unidade 2, quando a gente parte do colégio, a gente vai realmente para o colégio, para o dia a dia do aluno, porque ele faz. E o fato de todas nós estarmos em sala de aula favoreceu muito isso, porque a gente tem esse contato com os alunos, então foi fácil trazer isso para o livro. O eixo temático da unidade 2 é o colégio, mas aí a gente linka com um montão de outras coisas que os alunos vivem dentro do colégio, né? E aí a gente tem rotina, a gente tem reciclagem, que foi uma coisa interessante que decidimos colocar no livro, a alimentação, porque grande parte do nosso público são alunos de tempo integral. Então, nós conseguimos linkar com vários outros assuntos que não é só a escola, mas que também faz parte dessa jornada tão ampla que o aluno está dentro da instituição. As competências e as habilidades, que é ativar os conhecimentos prévios, e aí eu volto de novo sempre partindo do contexto, né, do que o aluno traz. Eu não imponho o que eu quero trabalhar, mas eu trago o que o aluno tem, né, a realidade dele a partir do contexto dele. E os gêneros textuais, que é isso que a gente falou, que não necessariamente o aluno tem que produzir todos eles, mas sim estar exposto a vários. E os aspectos culturais. Nessa unidade 2, por exemplo, a gente trabalha com sistema escolar, e aí a gente faz aspectos comparativos, que é algo que acontece ao longo de todo o livro, né? Trabalhar sempre esse aspecto comparativo, o que tu tem, o que eu tenho, como é que a gente confronta e como é que a gente permeia, né, a tua cultura com a minha.
e a gente vai se conhecendo. As datas comemorativas e os hábitos alimentares. Dentro dos hábitos alimentares, a gente vai muito para essa parte da consciência ecológica, do reciclar, do aproveitar, do reaproveitar. E, bom, a Luana, ela vai falar um pouco mais, vai dar exemplos de algumas atividades que a gente propôs nessa unidade. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem ir, dúvidas, eu vi que ali no chat tem um monte de perguntas, eu acho que a Michelle está respondendo agora. O pessoal está perguntando bastante como que eles podem fazer para passar a utilizar esse livro nas escolas, como é que eles, professores de português, podem comprar o livro e começar a usar. Bom, isso, só da compra do livro, pessoal, como falou a Michelle, né, o livro ele é vendido exclusivamente no eCub. O eCub está aberto das 8 da manhã às 10 da noite, e a gente também está fazendo entregas também em pontos do interior do país. Então, tem que entrar em contato com o Instituto para a compra do livro, tá? Estou falando da compra especificamente, não de como adotar o livro. Estou falando só da compra, tá? As gurias podem falar melhor sobre como adotar o livro nas escolas, mas a compra é assim, é exclusivamente no eCub, tá? Tá. De qualquer maneira, tá, pessoal? Quem é professor, tá? Quem é docente, também pode entrar em contato com o eCub, porque a gente tem o livro do professor, né? Ele é um livro um pouco maior, né? Porque ele tem orientações, né? Em cada página, né? Sobre como, né, utilizar, como fazer com cada parte do livro, e pode entrar em contato com o eCub para retirar o seu livro obséquio, né, do professor, tá? A gente, para os professores, para quem é professor, né, tem a possibilidade, se ainda, né, não adquiriu o seu, tá, de retirar o seu exemplar obséquio, tá, para poder ver como é que é o livro, né, e tudo isso. É só entrar em contato, né, com o Instituto. Bem, passamos a palavra para a professora Luana, que nos vai contar um pouquinho sobre aí o fio que conduz, né, cada unidade didática, né, do livro. Bom, a gente decidiu trabalhar um pouco diferente com o livro e fazer algo baseado em ABP, em aprendizagem baseada em projetos. A gente desbaseado porque não é puramente aprendizagem em projetos. Então, uma das coisas que a gente achou super importante é colocar algo para que eles elaborem no final. Sempre a gente diz que é uma sugestão, né? A gente fala que o que a gente vai dizer aqui é sugestão para o professor. Depois, se o professor quiser usar o livro de uma forma diferente, cada um tem a sua liberdade de usar o livro apresentando o projeto, o desafio para os alunos, que a gente chama de desafio, fazer ele no final, como vocês quiserem, mas a gente vai fazer uma apresentação como a gente acha que foi, na verdade, porque a gente aplicou, que deu melhores resultados com os nossos alunos, né? Então, como a Luciana apresentou, tem 3 unidades, mas a gente decidiu escolher a unidade 2, que é a unidade Brincando que a gente aprende, e logo em seguida, no bloco introdutório, que a gente faz uma aproximação com a unidade, a gente questiona um pouquinho disso do que a gente pode aprender brincando, porque, na verdade, muitos alunos falam, eu quero brincar na aula, eu quero um jogo didático. E aí tu diz, tá, e o que é um jogo didático para ti? E eles, às vezes, não sabem nem responder o que é. E muitas vezes tu pergunta, tá, e o que tu fez na aula passada ou no ano anterior? A gente brincou, não fez nada. Então, um pouquinho, tirar isso da cabeça dele, que muitas vezes, se a gente propõe brincadeiras em aula que têm o objetivo de ensinar algum conteúdo, pode se aprender brincando, por que não? Então, a gente pensou que seria super interessante fazer uma unidade de aprender brincando. Logo no início da unidade, a gente propor fazer o lançamento do desafio. Esse lançamento do desafio deixa bem claro quais são os objetivos, como o aluno vai ser avaliado, porque isso é super importante também. Às vezes a gente diz, pá, o estudante não está aprendendo nada, o estudante não entendeu, mas tu, como professor, deixou claro o que tu pretende avaliar,
como vai ser avaliado, quais são os objetivos dessa unidade, o que ele vai aprender com essa unidade. Então, a gente faz o lançamento no início e depois começamos com as partes do desafio, que eu gostaria que a Michelle passasse para a próxima. Aí, vocês veem que diz primeira parte do desafio. A primeira parte do desafio é para ir organizando as ideias, é para aproximar o aluno, né? Então, a gente, na primeira parte, pede para ele estar. Jogos, não me lembro quantos jogos a gente pede, se alguns jogos, não é um número específico, que eles conheçam, tá? Antes disso, a gente vai brincando com eles, propõe jogos, tem o jogo da cabra cega, tem jogo com cores, tem vários jogos que depois a professora Karina vai mostrar algumas coisas no final. Então, eles pensam em jogos e ao longo da unidade vão percebendo se esse jogo tem um fim didático ou não. E tudo isso se faz com a sequência didática que a gente planejou dentro do livro, onde a gente faz que o aluno reflita se tem ou não. Tem textos que falam sobre os jogos com fins didáticos e tudo mais, e eles mesmos vão refletindo e vão percebendo, tá, esse jogo tem algum fim didático, sim ou não? E aí faz com que eles possam decidir qual é o jogo que eles vão pretender fazer ao longo da unidade, porque a unidade propõe fazer um jogo de tabuleiro, tá? Mas eles logo no início, eles têm que definir qual é esse jogo, definir quais seriam as regras desse jogo e tudo mais, sempre pensando que a gente, quando pensa em regras, automaticamente a gente pensa no imperativo, né? Mas nessa fase do livro, como é o primeiro ano, eles podem fazer as regras no infinitivo, não, porque o imperativo ainda não é abordado nessa unidade. Então, sempre levando em consideração os conteúdos, tanto temáticos como gramaticais, né? Não pedir uma coisa que eu ainda não ensinei, ou não expor o aluno a uma coisa que ele ainda não sabe fazer para não se frustrar também, né? Bom, depois eles elaboram uma lista de materiais que eles vão usar, e aí, como a professora Luciana falou, que a gente fala um pouco da reciclagem também, né? Então, a gente faz com que eles reflitam para um jogo didático. Será que dá para fazer um jogo didático, um jogo de tabuleiro com materiais recicláveis, por exemplo? Então, uma coisa que nós achamos super interessante é sempre contextualizar tudo, seja a gramática, o que for, sempre tem que estar contextualizado com o que eu vou trabalhando, né? Bom, depois, terceira parte do desafio, que aí, eu me adiantei um pouquinho, que fala sobre as regras, né? As regras do jogo, também delimitar qual é o objetivo do meu jogo, tá? É tudo. Depois que eles terminam o jogo não vai ser somente aquele jogo de tabuleiro, vai ter instruções e vai ter qual é o objetivo, é tudo elaborado por eles, tá? Bom, essa parte já está. Só um detalhezinho, Lua, para reforçar aqui para o pessoal, que claro que todas essas etapas, né, que a Luana estava apresentando agora, elas estão diluídas ao longo de toda a unidade, né? Viram essa divisão que a gente falava dos blocos, né? Os 3 blocos que cada unidade vai ter. Então, a ideia, exatamente como a Luana falava, tudo contextualizado, né? Então, os assuntos, eles vão avançando, a gente começa a falar um pouco sobre, sei lá, sobre a questão de se planejar, né? Do calendário escolar deles, do uso da agenda, e aí a gente traz a reflexão de, bom, antes de fazer alguma coisa, a gente precisa pensar sobre ela e precisa planejar, né? Colocar no papel. Então, aqui, essa ideia do que vai ser feito no jogo, que conteúdos ele vai ter. Não é simplesmente eu me jogo, né, e me atiro aí para fazer o jogo e sai de qualquer jeito. Não, a gente propõe que até para facilitar o trabalho do professor, que tudo isso se dilua, né, ao longo da unidade. Mas como a Luana falou antes, essa é uma proposta, né? Tipo, de repente, não, dentro da carga horária que eu tenho, da maneira como eu trabalho, eu prefiro organizar isso e fazer tudo no final. Tá tudo bem. É a proposta, né, que a gente traz. Claro. E tá,
O lançamento se faz no bloco introdutório, mas depois as partes do desafio que eu mostrei para vocês, como falou a Michele, aparecem no bloco 1, no bloco 2, não aparece uma folha atrás da outra para fazer, né? Eles trabalham certos conteúdos, como a Michele falou, para poder elaborar, para ter ferramentas para elaborar essa parte. Bom, para finalizar o desafio, a gente propõe, que também é outra coisa, é uma sugestão, que o desafio seja elaborado em grupos, né? Então, antes de fazer a entrega do produto final, a gente achou interessante colocar um checklist, né? De todas as partes que o senhor deveria de ter feito. O meu grupo fez todas. O que fizemos aqui, por exemplo, nossos próximos passos serão nossas preocupações, porque pode ser que um grupo não tenha elaborado, não tenha ido no mesmo ritmo que outro. Então, é um momento que o professor tem para fazer uma pausa, ver como estão os grupos, se tem grupo que precisa mais de ajuda que o outro, se alguém vai mais atrasado que o outro. Então, é um momento de pausa antes de finalizar o projeto, né? Antes de finalizar o desafio. E depois uma autoavaliação. Bom, organizando as ideias, planejamento do jogo didático, que eles realmente sejam sinceros e digam, cumpri totalmente, parcialmente, não fiz. Se autoavaliar para realmente saber como o que cada grupo fez, o que cada grupo alcançou. E depois, o que aprendi. É importante saber o que aprendi da língua, o que aprendi sobre trabalhar em grupo também, porque não é somente sobre o português, é sobre saber trabalhar, sobre o que falava a Michele no início, o lugar de cada um dentro de um grupo, né? Que a professora Luciana também fala que é bom fazer alguns testes para definir quem trabalha com quem, né? Não somente que seja por uma questão de afinidade, eu trabalho com fulaninho, também dizer, cada um tem um líder no grupo, a gente sabe, né? Então, é bom também que os grupos, por exemplo, tem 3 desafios que não seja o mesmo grupo que trabalhe nos 3 desafios, poder trabalhar com pessoas diferentes e tudo mais, que é uma parte da inclusão também que a gente coloca no nosso livro também, né? Bom, e o que eu aprendi para que eles realmente pensem no final? Bom, realmente, eu brinquei toda a unidade, eu elaborei um jogo de tabuleiro, mas, na verdade, eu aprendi. Então, às vezes a gente não pergunta essas coisas para os alunos, e é super importante. Isso foi uma coisa que eu aprendi também, aplicando o piloto do jogo, né? Do livro. Esse feedback que tem com os alunos, isso que obviamente que a gente não levou em consideração tudo que eles falaram que não gostaram do livro, né? Porque senão a gente não teria muito menos coisas que a gente tem. Mas realmente tinha coisas que não funcionaram e a gente levou em consideração. Então é super importante essa troca com eles e saber se realmente eles sentem que estão aprendendo, porque eles são super sinceros. Antigamente, talvez a gente tinha vergonha de dizer para um professor que a gente não aprendia. Hoje em dia, nenhum aluno tem vergonha de dizer não estou aprendendo, não entendi nada. É difícil que algum tenha, somente por algum muito tímido, mas a maioria fala, não entendi, não aprendi nada. São super sinceros. Bom, e depois bem aqui, por aí mesmo, né? Sim, e depois aí também a gente continua perguntando, né? Que mudanças você faria para ver o que não funcionou, né? Que mudanças você faria no material? Bom, agora, Michele, tua vez com os... Muito bem. Aqui a gente trouxe a lista de ícones, né? Que a gente tem, né, no livro, para a partir deles mostrar, então, um pouco, assim, das atividades que a gente propõe, né, na unidade 2, né? Como a Luciana tinha dito antes, a gente tomou a unidade 2 como uma unidade de exemplo, né, para conversar um pouco, né, sobre o livro hoje aqui com vocês. É verdade que ela é uma das unidades que a gente mais gosta, né? Tá? A gente acha assim que realmente assim a proposta, eu acho que foi a mais difícil de fazer também, né? Foi a unidade que mais dificuldades nos gerou, então termina aí, a gente terminou. Longa também, né?
É a mais longa também, porque a gente dedicou um lugar central, né, para nesse primeiro volume, essa unidade que coloca o aluno dentro, né, desse papel dele de estudante, né, que é a função natural, né, dele. Então, a gente dedicou mais tempo, tudo isso vinculado com a nossa experiência, né, que a gente sempre sentia, né, isso do... Tá, trabalhamos um monte de conteúdo aqui, mas, na verdade, a vida dele dentro do colégio ela foi pouco abordada, né? Então, não é por nada que a gente dá um lugar central, né, dentro do livro, né, para a vida acadêmica, né, do aluno, tá? Então, a gente procurou também que o livro ele tenha uma variedade, né, de propostas, né, dentro, né, das diferentes unidades, né? Então, a gente tem ali o ícone do blá, 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 que vai estar vinculado, né, com trocando uma ideia, tem ali o mão na massa, que é quando a gente tem os exercícios, né, de gramática, né, ou exercícios, né, de efetivamente colocar a mão na massa, os momentos de leitura, né, as propostas vinculadas com música, né, o momento da produção textual, né, o agora escreve, o que som é esse, né, para quando a gente faz, então, essa reflexão sobre os sons, né, da língua portuguesa, o tá na hora de brincar, né, que são as propostas de brincadeiras que se encontram não só na unidade 2, né, que é uma unidade que ela traz, né, essa ideia do é possível aprender brincando, mas ela vai estar presente em todas as unidades, né, nas outras 2 unidades também, né, tem várias propostas, né, lúdicas, né, propostas, né, com jogos. Depois a reflexão sobre a língua, tá? Então o momento, né, de apresentar, né, a gramática sempre, né, de uma forma reflexiva, de convidar o aluno a pensar e a contrastar, né, também com a sua língua. Os ícones do Fica a Dica, né, que são dicas vinculadas com vocabulário, né, com expressões mais comuns, né, da língua portuguesa e, né, os momentos também de trabalhar com vídeo, né, com compreensões, né, partindo de mídias, tá? Que também foi uma outra preocupação que a gente teve, né? Já na unidade 1, a gente encontra propostas vinculadas, sim, com vídeos, né? A gente fez aí todo um trabalho exaustivo também de encontrar vídeos que estivessem em boa qualidade, né, com uma pronúncia adequada, né, para a etapa, né, com a etapa de domínio da língua, né, que eles apresentam, mas que sim, que o aluno ele possa ser exposto, né, a materiais, né, auditivos, né, a materiais de mídia desde o começo, né, para que a parte da compreensão auditiva, né, da língua não esteja somente em receber o português produzido pelo professor, né, mas também por outros falantes, né, nativos, né, da língua, sim? Então, a gente utiliza muito essas ideias, né, essas propostas, né, do Trocando uma Ideia, quando a gente introduz, por exemplo, né, os blocos, ou posterior, né, ao trabalho com algum texto, né? Então, aqui dentro, né, dessa proposta da unidade 2, né, vejam que o Trocando uma Ideia, né, faz quanto tempo que você estuda na sua escola, né, porque eles aqui nesse caso, eles recém tinham trabalhado com números, então o Trocando uma Ideia, ele vem vinculado também com isso, né, do tipo, a gente viu os números, e agora vamos falar um pouquinho, faz quanto tempo, né, que tu estuda na tua escola, e os seus colegas, e aqui, né, o que a escola significa para você, tá? Porque a gente está dentro, né, dessa discussão, né? Se eu não me engano, de maneira prévia, eles tinham visto um texto, né, onde crianças contavam o que significava a escola para eles, então parte, né, desse disparador, né, para eles falarem, né, o que a escola, né, significa para eles, tá? Bem, Luciana. Bem, e aí a gente vai para a parte de leitura, né, que tem um texto sobre a Escola Estadual de Ensino Fundamental Uruguai, é um texto autêntico que a gente tirou, adaptou, mas é um texto... Está lá em Porto Alegre essa escola. Exatamente, ela existe de verdade, ela está em Porto Alegre, e é bacana, gente, entrar na internet e mostrar a escola para eles. A professora Alessandra fez isso, e é muito bacana porque realmente é real, né? Então, fecha com essa concepção de língua que a gente tem. Bom, esse texto ele é curtinho, ele é bem curtinho, mas ele tem um vocabulário muito fácil,
E o aluno já, desde esse primeiro ano, já começa a ter contato com textos, não somente com frases ou com parágrafos, mas com textos, tá? E aí a gente passa para uma atividade, Michele, aí, que som é esse que está vinculado com o texto, que é a pronúncia da letra L, né? A pronúncia da letra L no final de sílaba, e o texto ele fecha perfeito com essa proposta, né? Escola Estadual de Ensino Fundamental, Uruguai, e durante todo o texto a gente vai fazendo essa reflexão. Bom, por que é escola estadual? Aí as intervenções das filhas, né, gente? O trabalhar de casa é outra coisa. Uma pequena interrupção, atenção. Fizeram uma festa do pijama aqui em casa das minhas filhas, então imagina, né? Os pais excelente momento para fazer a festa. Dia melhor. Posso falar uma curiosidade quanto à Escola Uruguai? Sim. Claro! Os alunos da Escola Brasil, a escola número 17 daqui de Montevidéu, eles fazem intercâmbio com essa escola litoral. Em outros momentos, eles viajam a Porto Alegre e visitam a Escola Uruguai e vice-versa. Olha só, que bacana, Cíntia, que bacana. Uhum. E tem registros disso? Seria legal mostrar para os alunos esse... Sim, na Escola Brasil, né? Sim. Sim. Que legal. Bacana. Legal. Bom, e fazer ele refletir, né, gente? Esse L no final de sílaba e no final de palavras, né? Bom. Então, Lu, tu colocou no mudo aí. Isso. E aí a gente fecha com um vídeo, né? Que é um vídeo da Camila, em que ela pronuncia várias palavras terminadas em L ou com sílabas, né, terminadas em L. E aí, através do vídeo, do texto e da reflexão que a gente fez na sala de aula, a gente convida eles a produzir aqui, tá? Eles vão assistir o vídeo e vão retirar palavras do vídeo que tenham essa pronúncia. Como vocês podem ver, uma preocupação durante todo o livro é que as coisas estejam costuradas, né? Que uma atividade esteja costurada na outra, que realmente tenha um fio que conduz e que perpassa toda a nossa prática. Isso facilita muito o trabalho dentro da sala de aula com os alunos, porque eles percebem isso, eles percebem que eu vi isso aqui, agora eu uso, eu aprendi aqui, agora eu uso. Claro, que nenhuma atividade caia de paraquedas, né? Tipo, tá, agora vamos jogar aqui um exercício sobre isso daqui. A gente procura, inclusive a própria seleção, às vezes, dos textos, ela teve relacionada com isso, né? Do tipo, tá, a gente, né, a gente pretende, né, porque a gente pensou que, bom, que dentro dessa unidade eles deveriam ver né, esse som de L reduzido no final, né, da sílaba, tá? O que a gente pode fazer para que isso, né, possa entrar, né, aí dentro, né, da proposta. Eu só queria chamar a atenção aqui para vocês que essa daqui, obviamente que tá, aqui é uma imagem, né, da tela inteira, então ela aparece, né, aí um pouquinho menor, mas como vocês podem ver, né, isso que eu falava lá no começo desse trabalho, né, que a Mariana fez de pesquisar uma letra, né, que ficasse bacana, a questão do próprio desenho, né, da página, a questão da escolha das cores, o espaço, né, que o visual ele fosse mais limpo também. Aqui vocês podem observar que, como a Luciana falava, ele não é um texto longo, né, se a gente for ver, é um texto que ele tem 4 parágrafos, né, são pouquinhas coisas, e ele está todo numa página só, né, então a gente teve, né, bastante assim essa preocupação, né, de que tivesse espaço, né, para o aluno ler, né, para que aqui eu tô com um livro aqui na mão para mostrar um pouco para vocês, né, assim de maneira mais real, né. Então o texto ele fica todo, né, numa página só, né, com as cores neutras, sem muita poluição visual, né, assim, nesse sentido, tá? Bom, Sempre muito
espaço, né? Sempre com muito espaço para o aluno poder criar, poder escrever, poder apagar, escrever de novo. Principalmente aqueles alunos que têm algum transtorno específico de linguagem, que realmente ele precisa de um ambiente visual menos poluído. E essa foi uma das nossas grandes brigas em relação à confecção do livro, de não amontoar tudo para aproveitar espaços e fazer que o livro fosse economicamente mais viável. Foi uma aposta que a gente fez, e nesse ano a gente pôde ver como isso deu resultado, porque foi uma das coisas que os alunos mais curtem e sempre colocam nas avaliações, o espaço para escrever, né? O espaço para criar. Valeu a pena. Bom, aqui a gente entra um pouquinho, porque como o aluno começa a falar dele próprio, das suas preferências, do que ele gosta de fazer na escola, fora, em casa e tudo mais, a gente começa a apresentar, a gente seleciona somente um, né? Mas para que vejam que está tudo relacionado, né? Começamos com o verbo gostar, tem uma apresentação do verbo gostar, e também uma forma de refletir, né? E muitas vezes a gente trabalha também com a comparação com o espanhol. Por exemplo, que o verbo gostar é algo que vocês sabem que os alunos, o me gosta está como muito fossilizado, né? E a gente dá super importância para essas coisas. E no exercício 4, vocês vão ver que tem um exercício de contração com o verbo gostar, que já foi apresentado antes, né? E, Michelle, eu vou pedir para que tu passe para a segunda para mostrar os exercícios. Se bem a gente considera que nós não temos uma metodologia, que temos uma metodologia tradicional, não é que não existam exercícios de gramática no nosso livro. A gente trabalha, sim. Na próxima. Sim, deixa eu só fazer um comentário aqui para o pessoal. Vejam que aqui a gente traz vários exemplos, né? O gostar de estudar, né? O gostar de chocolate, de livros, gostar do chocolate garoto, mas a gente não falou aqui para eles quando tem que usar um, quando que tem que usar o outro. Claro. A gente dá exemplos, e aqui no exercício 4 a gente convida eles a pensarem o porquê, né? Discuta com seu colega e elabore uma explicação sobre o uso de do, dos, da e das com o verbo gostar. Então, para que ele observe, né, o fenômeno da língua, os exemplos que nós demos, e que eles mesmos, né, primeiro pensem e procurem elaborar uma explicação. Quando a gente fez o piloto e os primeiros exercícios que a gente fez nesse sentido, a gente fez com medo, né? Eu fui uma que eu disse, isso não vai funcionar. Eu fui uma que eu disse, e eles realmente, eles conseguem elaborar coisas, né? Elaborar explicações que deem conta, né, de entender como funciona, né, tipo via de regra, né, e principalmente quando a gente promove esse tipo de atividade de não pensa tu sozinho aqui, pensa com o outro. Né? Então, tem as atividades de reflexão linguística, ela sempre pensar com o outro, né? Tipo, te reúne com um colega ou com o teu grupo, né, do projeto, né? E pensem sobre, né? Então, simplesmente para mostrar um pouquinho isso, né, da reflexão linguística que a gente falava antes, que ela não... Antes de ir para o exercício da gramática, para o exercício de agora, vamos completar aqui as frases, ele tem esse momento de olha o fenômeno da língua e agora elabora tu uma explicação antes, né, da gente dar a explicação gramatical fechadinha. Inclusive tem outra que a gente apresentou no lançamento, que é sobre artigos definidos e indefinidos, onde tem uma tirinha que eles realmente, qual é a diferença de o gato, um cachorro era, né? Um cachorro ou o cachorro, porque na verdade, como o português e o espanhol são línguas próximas, não é uma coisa impossível que eles possam refletir e que eles possam chegar à regra ou se aproximar, né? E depois com a ajuda do professor. E é bem diferente que apresentar para eles, porque apresentar para eles ali eu já apresentei e eles pegam aquilo, fazem mecanicamente, que é diferente que eles reflitam e adquiram uma consciência linguística maior também, né?
E depois eles... Posso, Sim. posso fazer um comentário só, porque esse ano, dando aula com o livro, uma coisa que eu achei genial, assim, de perceber no aluno, é que eu tenho experiência de dar aula para adultos e para crianças usando esse livro com as crianças. Quando a gente faz esse tipo de exercício de eles conseguirem interpretar e descobrir qual é a regra, é interessantíssimo ver o processo que eles passam e como é diferente do adulto, que já tem uma série de conceitos meio prontos na cabeça, mas que não quer dizer que eles saibam exatamente o que é. Eles têm essa resposta pronta já, porque eles já estudaram, então eles sabem o que é um artigo. E eles te respondem automático, sem nem refletir se é isso aí mesmo que está acontecendo. E as crianças, como não têm esse conceito pronto, eles refletem de uma maneira muito mais profunda, independente do nome que aquilo ali tenha, eles entendem o uso. E é lindo ver eles fazerem isso. Como diz a Michelle, assim, a gente vai fazer o exercício pensando, isso aí não vai dar. Eles não vão chegar nessa conclusão. E eles chegam, e é fenomenal ver eles chegando, assim, sozinhos, sabe? E eu acho que uma coisa interessante aqui é que, claro, no momento aí de fazer o exercício 5, por exemplo, né, que a Luana agora vai explicar, ele não vai usar a regra que o livro trouxe, ele vai usar a regra que ele elaborou, né? Observando o fenômeno da língua. Então, a gente teve, assim, preocupação, né, com relação a essa parte, né, também. Que seria, né, um pouco o conceito da metacognição, né, onde o aluno ele consegue controlar esses processos, monitorar, organizar e modificar até chegar, né, a objetivos concretos. E na prática é lindo, porque é uma das como a Karina falou, é muito emocionante ver quando o aluno está construindo realmente, né? Que é o conceito aí da metacognição. E uma coisa super legal, por exemplo, eu converso muito com os outros professores, e muitas vezes conversei com a professora de idioma espanhol, e muitas vezes ela me falou, eu fui ver um tema de espanhol e eles me falaram, a gente sabe isso de português. E é super legal, porque eles conseguem trazer para a língua materna tem muitas coisas que não são iguais, né? Mas tem muitas coisas que sim, que são muito parecidas, e eles conseguem fazer isso, pensar e tudo mais. E, bom, tem vários autores, né, que pensam o mesmo que eu, como sempre digo, que falam sobre isso, né? Que aprender uma língua estrangeira, uma língua adicional, uma segunda língua, melhora a língua materna. Bom, e aí, como eu dizia, né, não é que a gente não tenha exercício de sistematização, obviamente que a gente tem, porque sempre é bom que eles possam, e tem aluno que precisa, né, tem aluno que pede, quer um exercício para completar, tem porque eu tenho vários alunos e tem muitos, e a gente aprendeu esse tema gramatical, não tem algum exercício para fazer? Tem algum exercício para fazer, sim. Mas é importante que não seja somente isso, né? Que depois ele saiba usar na oralidade, como usar, porque somente fazendo um papel, vocês sabem que às vezes eles conseguem aplicar a regra e fazer direitinho, depois na hora de utilizar, de usar na fala, complica. Então a gente sempre aponta a primeiro saber usar, depois sistematizar. E outra coisa, falamos do verbo gostar, mas também a gente apresenta que tem outros verbos que podem usar para dizer o que gostam, o que não gostam. Por exemplo, amar, adorar, curtir, que eles têm muito o desfrutar, né? Que, na verdade, em português também existe o desfrutar, mas tentar usar o curtir também é uma coisa super boa. E depois não fica a dica, aí, como a Michelle dizia, tem algumas ideias de, por exemplo, usar adoro, que eu amo, que eu curto, o detesto também, porque não é tudo que eu gosto e adoro, né? Dizer o que eu não gosto, o que eu detesto. Bom, eu acho que somente seria isso da parte de gramática. E depois aqui vem a parte de produção escrita. Por exemplo, aí temos um dos gêneros que a gente trabalha no livro, que é de produção, que seria mensagem de WhatsApp, e a Amanda é uma personagem que aparece em outros momentos do livro, não é que ela apareceu aí, que caiu de paraquedas. Ela está dentro dessa unidade. Claro, e ela conversa um pouco com eles em alguns momentos, e aqui ela aparece novamente,
está mandando uma mensagem de WhatsApp que eles têm que responder, né? Aí dizia aí, ei, aqui é a Amanda de novo, ainda estou esperando a sua resposta, é dizer, ela apareceu anteriormente, né? E aí tem para completar um diálogo, uma mensagem de WhatsApp e uma produção escrita um pouco simples, né? Bem claro, simples. pensando nisso que a gente dizia, né, de que também a gente vai apresentando e propondo, né, as próprias produções textuais deles, também de maneira progressiva, conforme a gente vai identificando que eles vão avançando, né, na aquisição, né, e no domínio linguístico, né, que vai sendo proposto. E agora a professora Karina nos vai contar um pouquinho sobre a parte dos jogos, né, que a gente tem aí no livro. Bem, então, isso que as gurias foram falando ao longo de toda essa conversa, no final do livro tem uma parte de anexos, e os anexos representam bem essa ideia de que o livro é feito para o aluno e para que o aluno use de verdade, sabe? Para que ele seja o protagonista de tudo. Então, toda essa parte de jogos que a gente vai trazer ali na parte de anexos, eles que vão fazer, eles recortam, eles montam, e eles ficam com esses jogos. Então, eles podem jogar isso depois com os amigos, isso pode ser retomado em alguma outra aula. Como esse material é deles, de repente, quando a gente está fazendo uma outra atividade, percebi que eles não estão conseguindo usar os comparativos como eu gostaria. Então, vamos retomar isso através daquele jogo que nós fizemos em outra aula. E depois eles ficam com esses jogos, podem jogar com a família, com todo mundo. É bem para o aluno ser o protagonista do seu próprio aprendizado, né? Aqui tem algumas imagens que a professora Alessandra colocou tudo isso em prática com os alunos dela, lá no Santa Helena. Então, vocês podem ver ali na primeira imagem que eles estavam montando uma... Como é que chama isso? Ouija? Tabuleiro Ouija, né? Tabuleiro Ouija, exato. Claro, porque a gente ficou falando aqui, né, um monte de coisa de que legal, né, isso e aquilo, a gente disse, tá, não, vamos levar a imagem, né, da coisa em prática, né, de realmente essa ideia, né, como a gente tinha dito antes, tudo foi pilotado, né, então a proposta é essa, né, super legal, né, no papel de vamos elaborar um jogo didático, tem como realizá-la, e aí a gente trouxe, então, aí algumas imagens, né, das experiências que a gente desenvolveu no colégio. É tabuleiro Ouija, né? Eu sempre me confundo, nunca sei como é que é tabuleiro Ouija, eu não brinco com essas coisas, sou uma pessoa muito medrosa. E eles brincaram para aprender, para trabalhar com alfabeto, com soletrar os números, tem toda essa parte. Pois, Ouija, é isso aí, Pablo, obrigada. Aqui também tem um outro tabuleiro que eles montaram, então tem ali, também no Santa Helena. Sim, esse aí, por exemplo, Kari, volta para trás, desculpa. Esse aí, por exemplo, aqui viram que diz escola, meses, as perguntas eram sobre essas temáticas, então caía numa cor, aqui isso deveria de ser diferente cor, né? Caíam numa cor amarelinho, faziam perguntas sobre meses, e aí iam avançando. Claro, que aqui eles estavam elaborando as cartinhas, né, com as cores correspondentes, né, do que eles tinham ali. Aí deixa eu passar aqui o próximo, aqui outra, né? E tudo criado por eles. Então, assim, nesse projeto de que eles criem um jogo didático, eles, de fato, criam um jogo, sabe? E refletindo sobre como que eles podem fazer isso de uma maneira que, ao jogar, eles também estão aprendendo. Isso parte deles, não é um jogo que está pronto, não são ideias que o professor diz para eles, agora vocês vão fazer dentro dessas propostas, escolham uma. Eles criam, eles montam tudo. Aqui uma coisa bacana, né, de dizer que, claro, dentro desse processo, né, o que eles têm, sim, é o feedback com o professor, de que eles vão elaborando o rascunho do jogo, né, do tipo, as perguntas, viram que lá nas etapas que a Luana mostrou, tem, né, a etapa do planejado, pensar nas partes do jogo, no que vai ter, então todo esse processo eles vão tendo feedback do professor, inclusive esse próprio processo de reescritura, né, que a gente tanto lê sobre, né, que é super importante para o aluno, né? O escrever e o reescrever, eles passam por todo esse processo. Aqui que bonitinho, eles mesmos elaboraram os peões, né, do jogo.
queridos. E é bem o que a Michelle falou, assim, do professor ser um facilitador das coisas, né? A gente não está dando nada pronto. A gente auxilia para que eles estejam no caminho e que eles produzam uma coisa que vai, de fato, que eles vão aprender. Mas não está nada pronto. A gente só vai ajudando eles a construírem isso por eles mesmos. Aqui eles têm os rascunhos, né? Depois eles jogaram, isso é outra coisa, não é elaborar para guardar, para entregar para o professor. Foi dedicaram as últimas aulas, né, a que todo mundo pudesse apresentar o jogo, jogar e tudo mais, né? Exato, eles fizeram dentro do grupo, né? Eles se turnaram, então eram 3 grupos, né? De repente, dentro de uma aula, e aí eles rotavam, né, brincando, né, podendo jogar então com os jogos elaborados, né, pelos outros colegas. Então aí tem toda... Aqui, Michelle, está bem interessante, porque mostra bem o processo, porque nessa foto tu vê que eles estão olhando a folha, onde eles têm as anotações, né, da primeira etapa do projeto, segunda, terceira. Tá vendo ali a menina que está com o relógio? Que ela tem uma folha, né, que é o mapa, a rota dela, e ela está passando isso para o jogo. Então, isso que a Luana falou, né, das fases do desafio, a primeira fase, a segunda, a terceira, depois tudo isso a gente vai juntando, a gente não faz assim tudo junto a semana de elaborar o jogo. Não, esse jogo ele vai se construindo ao longo da unidade. Sim, e essa folha que está aí, Luciana, era o antigo livro, né? Porque o livro verdade. Não é uma folha, era o livro. Era o piloto do livro. Era o piloto. E outra coisa interessante, e aí eu entro muito assim, que também uma das coisas que a Luana sempre fala da nossa equipe, que ela é bem diversa, né? Porque a gente tem a Alessandra, que é da linguística, eu que sou da educação, a Michelle, que é da letras, a Luana, que é a nossa professora do IPA. É bem eclética assim a nossa equipe, né? Então, a Karina, que é o ar mais jovem da equipe, né? Porque a Karina é da letras. A Karina, lamentavelmente, ela tem mais qualidades que a gente, né? Porque a Karina, ela é da letras, ela entende da parte gráfica e ela é jovem. A gente já fala inglês quase. Exato. Mas isso de passar, né, de sair da esfera do somente a língua, né? Então aí o trabalho em grupo, o feedback que eles têm, como nós trabalhamos em grupo, como foi fazer isso dentro da esfera do colégio. Eu trabalhei, o meu grupo trabalhou, fulano não trabalhou, como resolvemos tudo isso dentro da sala de aula, né? E aí a gente entra muito na questão, qual é o papel da educação, qual é o papel do professor e do aluno, como é que a gente combina esses elementos, né? Os limites e os acordos entre ambas partes. Muito interessante a fase de conclusão, quando a gente para e faz uma autoavaliação, não só do que produzimos, mas do que fomos durante esse processo de produção. Muito bem. Bom, eu acho que era um pouco isso, assim, né, que a gente pretendia, né, mostrar um pouco para vocês aí, não só esse processo que comentamos no começo, né, do como foi construir esse livro também, mas de abrir, né, de repente, para esses colegas, né, que estão aqui conectados com a gente hoje, que estiveram no lançamento, de abrir e detalhar um pouquinho mais, né, a questão do quais são as ideias que estão dentro do livro, né, qual é o trajeto, né, de aprendizagem, né, o itinerário de aprendizagem que a gente propõe, né, dentro do livro, né, então acho que era um pouco isso assim que a gente queria trazer, né, hoje para vocês, assim que tá, não sei. Não, falta uma coisa, Michelle. A Karina... Falta? Vai aplicar uma brincadeira, assim. Sim, Karina. Não era a Karina, era a professora Luciana, que tem prática. Era a professora Luciana. Professora Luciana que gosta. Adoro. Gente, eu sou muito boa fazendo isso ao vivo, assim, presencialmente. Não sei aqui se vai funcionar. Na verdade, é um jogo bem simplesinho, mas eu tenho alunos aí, eu acho que eu vou chamar eles para brincar.
Só para fazer o pessoal ficar com raiva de ti depois, né? Vamos todo mundo trabalhando a criança interior. Tem um trava-línguas bem fácil, bem rapidinho, e eu tenho certeza que a Claudinha vai adorar brincar disso. Tá a Luna aí conectada também, a Luna pode participar. A Luna, a partir do ano que vem, eu acho que já pode. A Luna não quer participar da brincadeira, acabou de me avisar que ela não quer participar, Luna. Ana Maria, vamos lá. Quem se anima? Rapidinho. Tente ser o mais rápido possível a pergunta abaixo, que essa pergunta tem a ver com a escola Uruguai que a Cíntia falou. ¿Cuál es la escuela estadual de ensino fundamental que fica na capital mais legal e está no litoral? Ótimo! Agora a gente vai fazer esse L com som de U, tá? Esse L com som de U. Vamos lá, Claudinha, vamos ver? Não entendi. Vamos fazer agora a pronúncia do L com som de U. Em vez de tem que ser qual é a escola estadual? Estadual. Capital. Som de U fundamental, que fica na capital, mais legal e está no litoral. No litoral. Que bom. Muito bem, sim. Vamos lá, quem mais? Cláudia, vamos lá. Vamos lá, então. Qual é a escola estadual de ensino fundamental que fica na capital mais legal e está no litoral? Muito bem! Muito bem! E aí a gente pode fazer com tempo, né? Quem consegue fazer em menos tempo? Quem faz mais rápido? Quem consegue pronunciar corretamente mais rápido? São alguns jogos que a gente viu e que tem nos anexos do livro. Mais alguém quer brincar? Alguém quer bater lá a Cláudia? Adriana? Tem uma mais difícil que é fazer um novo trava-língua. Alguém pode se animar também? Criar um novo trava-língua com a mesma regra, né? L no final, som de U. L no final de sílaba, som de U. Não estou na aula e corre essa adrenalina de ler mais rápido. Você viu que a aula presencial tem essa magia, né, Cláudia? Essa adrenalina que a gente cria no ambiente. Muito bem. Alguém mais? Alguém mais? Não? Não? Tem 2 bebês, gente, na sala. Olha que legal. É só para mostrar um pouco essas propostas, né, que a gente traz, assim, esse trabalho com trava-línguas, ele é um trabalho super comum, né, que tem um monte de material aí com outros trava-línguas, mas a gente, justamente como né, o volume 1 do livro está na unidade 2, eles estão no começo, a gente traz essa ideia, né, de fazer um trava-línguas com o som de L final, né, para que se exercite que o L no final da sílaba se pronuncia como U, e depois ele tem uma proposta para que eles também possam criar, sei lá, com palavras terminadas em eu, por exemplo, né, ou, né, e etc. Tá? Então, um pouco aí dessas brincadeiras, desses jogos que vão surgindo, que tem jogos que são assim mais práticos, né, a gente pausa e faz alguma coisa aqui, e tem outros jogos que vão estar, né, nisso que a Karina mostrava, né, antes com o jogo dos comparativos, que eles vão estar nos anexos, né, no final do livro, para que os alunos eles possam recortar e montar, né, o seu jogo aí, né, para se divertir, para que o professor possa usar como recurso, né, na sala de aula. Estão pedindo aqui para que o Pablo faça o trava-línguas. Claudinha pediu para o Pablo participar. Eu concordo, Pablo. Eu acho que tu poderia mostrar todo o teu português aqui para o pessoal. Pablo, não era exatamente esse prêmio que eu estava pensando para ti, Pablo, por participar de todas as palestras, Pablo, mas tá. Cadê o Pablo?
Tá abrindo o microfone, pera. O Pablo tá se desconectando nesse momento. O Pablo tá fazendo... Não tá funcionando. Problema, deu problema. O Pablo, fui ao Brasil e criou um ali. O Pablo criou um. Pablo, maravilhoso, Pablo. Agora pronuncia, Pablo. Abre o microfone e fala. Como seria a frase? Fui ao Brasil e comi o pernil. E comi o pernil. Comi o pernil. Perfeito. Muito bem. Bom, gente, a ideia acho que era um pouco essa, né, de abrir um pouco assim, né, o livro, né, o trabalho para vocês, né. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, não sei, sem colocar ninguém na pressão. Mari, não sei se tu quer falar alguma coisa. A gente está aí com a nossa designer gráfica. Não, eu queria só falar que o projeto inteiro teve uma direção direta com o aluno, teve muita consideração com alunos com muita dificuldade, para incluir eles, para dar possibilidade do tempo, do espaço deles, de cada um, numa maneira bem individual. A divisão de cores, que tem o livro completo, com o desafio, com a pausa, com a avaliação depois, material da divisão do todo o texto, para eles entenderem, evaluar bem, pensar, o espaço, muito espaço no livro. Foi uma maneira também para dar a mão para o aluno se interessar no tempo dele, né? Não invadir. Se o livro foi comparado mais ou menos com outros livros no mercado, é uma grande diferença, é uma coisa completamente nova, inovadora completamente em todo a perspectiva dele, e é por isso mesmo, né? Respeitar o aluno como ele é, o tempo dele, a capacidade, a dificuldade, o interesse. E essa é a parte, para mim, foi a mais interessante de trabalhar nesse livro com elas, guiar elas, ajudar e materializar toda a sua ideia e projeto que elas tinham na cabeça. E muito mais importante, a paixão delas, colocar essa paixão no papel, tá? E essa paixão você vê em todo o livro, desde o começo até o fim. Seja com respeito do aluno, com a dedicação da qualidade de cada um dos exercícios, porque cada um deles foi com cuidado e um amor incrível. A gente passou 4 meses intensivos. A gente era domingo de noite, era sábado de manhã, era quarta na noite, na tarde, era todo mundo dedicada, e todas estavam lá falando, comentando, botando um carinho, um amor incrível nele. Isso, para mim, o respeito para o aluno, o amor que elas dedicaram em cada um dos exercícios, para mim, foi a parte mais importante para mim, para dedicar, né? Para ajudar, para estar aí, dando ajuda. E tudo, não sei, a ideia delas de conectar qualquer exercício com a realidade de cada um deles, tipo Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook, toda a realidade que eles vivem, ficar uma conexão completamente direta, não é uma coisa do ano 80, uma televisão branco e preto, uma coisa, não, era bem atual, bem conectada com a realidade deles, que também é muito importante. Evoluir, a educação evolui com a tecnologia, e isso tu vê no livro inteiro, né? Bom, que a gente só conseguiu contigo, né, Mari? Porque também essa capacidade esse ponto tão importante de que é encontrar pessoas, né, que
tenham a mesma paixão, né, pelo trabalho que tu, é fundamental, assim, porque a Mariana, nesse sentido, ela vai no detalhe, né? Tipo, isso aqui desse jeito não pode estar... Tive uma equipe, né? Cuidado, Exato. porque Foi uma a equipe. gente revisou 500 vezes, né? E mudamos palavras, frases. Não, mas isso aqui um aluno com dificuldade não vai conseguir entender, vamos trocar, vamos colocar outra coisa, vamos... Realmente foram muitos anos, muitos meses de trabalho. Muito, sim, muito, os muito. anos de vocês trabalharem de todos os exercícios, os 4, 5 meses que a gente ficou trabalhando com o livro, colocando no papel, foi um resumo de tudo que vocês vieram fazendo, né, até agora. E o detalhe teve em todo momento do processo. É muito importante ter em conta isso. Muito obrigada, Mari. Assim, realmente... Parabéns. Muito, muito obrigada. Bom, obrigada. Gente, tem umas mensagens lindas ali no chat. O Ângelo Pessoal, eu queria, parabéns. Obrigada, Ângelo. Eu queria ler para vocês o chat, isso que a Luciana agora colocou. Tem muita gente escrevendo no chat, tá? Ótimo trabalho, Mariana Rebojo, o livro é maravilhoso. Colégio Maldonado, a Martina está escrevendo lá, concordo 100%, um ano bem diferente. Livro novo, resultados excelentes. A Ana Lobato, isso se pode ver na qualidade das propostas. O Ângelo dando parabéns, o Ângelo, aluno do ICUB. Muito sucesso com o livro. Carmen, parabéns, meninas. A Cláudia amou. A Cláudia, realmente, olha, pessoal, a Cláudia, o coração da Cláudia é enorme, né? A Marcela Bonzini escreve: muito obrigada pelo convite, Ana Maria Barreto. Gostei de poder compartilhar com vocês todos os conhecimentos expostos. Deixou o e-mail dela, estará sempre disponível. A Ana reforça que o melhor é que foi pensado por mulheres, juntas e poderosas. Marcelo, obrigado, prazer em conhecer esse grupo maravilhoso. O Pablo deseja sucesso ao livro. A Adriana Pedrosa dá parabéns, o livro é o máximo. E também o Marcelo Jorge manda parabéns para as professoras. Tem outras mensagens que passaram, pessoal. Desculpa por não poder ler todas, mas realmente foram muitas mensagens no chat. Eu acho que a Karina tentou acompanhar e chegou um momento também, acho que desistiu também, porque era muita coisa. A gente tem muita mensagem. Parabéns pela repercussão, pessoal, da apresentação de vocês. E, gente, um detalhezinho, a professora Ale acabou de entrar. Ela está aqui acompanhando com a gente. Desculpa que eu estou na estrada, a conexão não está muito boa. Olá. 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 Ai, o pequenininho da Ana, coisa mais linda. Olha só. Leon. Olá. Oi, Leon. Olá, amor. Coisa mais bonita. Eu acho que a Pilar também estava com o bebê também, agora há pouco também, né? A Pilar estava com o bebê, a Ana, também, Rafael. A Ana. A Luna veio participar da última palestra, já que ela participou de todos os dias. A Estela mandou uma mensagem agora aqui no... O livro é um avanço significativo para a área de português, hoje pouco valorizada, especialmente no âmbito público. Obrigada, Estela. A gente tem que, acho que aí é uma das partes, né, que a gente tem que seguir reforçando, né, de continuar produzindo coisas e contribuindo, né, para o nosso campo, né, de trabalho aqui no Uruguai. Eu quero dizer uma coisa. Por favor, Ana Maria. Eu parabenizo os professores da ICUB, ya que nos ofrece un ar de renovación didáctica necesaria na sala de aula independente da disciplina. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana Maria. Muito obrigada. Bem, pessoal, queria aproveitar a oportunidade para também... Pera, a Maria Ângela tá... desculpa. Não ouvi, Maria Ângela, desculpa, não te ouvi. Está um pouquinho baixo o teu áudio, Maria Ângela. Tá baixo. Eu gostaria de parabenizar as colegas, né, pela iniciativa. É sempre importante estar contribuindo para que os portugueses cada vez mais, né, ao nosso público, aos nossos alunos.
E esse processo, né, da gente criar um material didático é um processo muito interessante, porque a gente tem uma aprendizagem, um crescimento, um enriquecimento mútuo, né? Não só com o aluno, mas também entre os colegas que estão participando desse processo. A gente cresce muito e aprende muito. E é muito legal esse sistema de aprender brincando, porque é o que a gente faz ao longo da nossa vida. A gente brinca desde crianças até adultos, né? Então, a gente deve aceitar esse processo. E, segundo alguns teóricos, né, aquilo que a gente aprende brincando, a gente nunca esquece. Então, é verdade. Parabéns, meninas. É verdade. Muito obrigada, Maria Ângela. Realmente, assim, significa muito para nós as tuas palavras. Eu não sei para quem está conectado aqui, de repente não conhece a professora Maria Ângela. Maria Ângela também é autora de livro, né, do Inovação, junto com a professora Eliane, tá? Então, a gente tem aí uma equipe Girl Power, não, no ICUB, né, onde a gente bem isso que a Maria Ângela falava, né, onde a gente se fortalece, se acompanha, né, assim que é super, super importante, super bacana, né, ouvir esse tipo de apoio, né, de outros colegas que estão aí na mesma estrada, né, que a nossa. Bom, gente, assim, da minha parte, realmente agradecer um montão, assim, né, por vocês terem se disposto a estar num sábado de manhã aí conectados, né, com a gente. Uma coisinha, Michele. De repente, uma pessoa perguntando aqui, que, pelas dúvidas, que os áudios e os vídeos estão no site do livro. Ah, sim. Tá? Áudios e vídeos e alguns outros anexos, assim, também de algumas propostas de jogos e de materiais, né, para se utilizar nas aulas, eles estão disponíveis, né, no nosso site. Tá? Sim, como vocês devem ter percebido, a gente é bem apaixonada, assim, né, pelo livro que a gente fez, é um pouco também aí a nossa característica, né, essa coisa apaixonada pelo trabalho, né? Bom, apaixonar-se pelo conhecimento, não? E o efeito que vai causar nas crianças. Claro. Oh, que bom. Bom, gente, eu queria também parabenizar de maneira oral, escrevi aí algumas coisinhas para vocês, mas de qualquer maneira, na verdade, fiquei muito contente de poder compartilhar com vocês este tempo, conhecer o trabalho de vocês, que na verdade fico assim maravilhada com todos os temas que foram expostos, verdadeiramente incríveis. Acho que é necessário continuar com esse trabalho, que cada ano seja mais as pessoas que conheçam de vocês, ou seja, através de mim eu posso também convidar outras pessoas que possam ficar querendo conhecer esse instituto maravilhoso que vocês têm aí, o trabalho de vocês, ou seja, eu moro na Argentina, em Mendoza, como eu falei, e, bom, através de mim, podem vocês contar comigo. Eu coloquei aí também o meu e-mail e a Ana Maria sabe de mim, do meu percorrido aqui na Argentina, tá bom? Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa. Olá! Sim, de fato, eu deixei a fonoaudiologia para dar aulas de português. Então, acho que só com a paixão mesmo que a gente chega longe, tá bom? Pronto, muito bem. Então. Obrigada, viu, Marcela? Parabéns para vocês, continuem assim. Infelizmente, eu já tenho que ir embora, então, obrigada por tudo e continuem trabalhando exaustamente, tá bom? Obrigada por nos acompanhar, Marcela, muito obrigada. A Pilar perguntou aqui agora se a gente teve algum tipo de apoio estatal, né? Não, Pilar, é uma iniciativa totalmente independente nossa, né? Foi tudo nas costas aqui, né? De toda a equipe, né?
A gente teve, sim, o apoio, né, nas etapas de reformulação e de elaboração inicial, né, dos pilotos do livro, né, isso no ano de 2018, né, a gente teve, sim, o apoio do Colégio Santa Helena, né, para nos ajudar, né, nessa caminhada inicial, né, de que a gente pudesse fazer a elaboração da proposta inicial, né, dentro das paredes da escola, e depois o apoio, né, do ICUB, né, nessa posição aí de posto, né, de distribuição, né, e venda, né, do livro, tá? Mas não, de maneira estadual é bastante complicado e muitas vezes quando tu obtém esse tipo de apoio, tu tem que enquadrar ele dentro, né, de certos aspectos que são requeridos, e essa era um pouco aí a coisa que a gente não queria fazer, né, do tipo, temos a ideia de como a gente quer que ele se construa e não queremos abrir mão disso, né, um pouco aí a questão, né, que influenciou um pouco nisso, né, por isso também de não estar vinculado com nenhuma editora, né. Gente, agradecer também a professora que fez uma revisão, que a gente deu para ela o piloto, e ela fez uma revisão e deu dicas maravilhosas também para o livro. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Cíntia. Gente, queria dar os parabéns para a equipe do livro. Chegamos a ter 45, 46 pessoas conectadas numa manhã de sábado, 11 da manhã, que não é fácil, né? E dar os parabéns para a equipe. Muitas mensagens, seguem as mensagens, inclusive o Douglas está participando aqui também das mensagens no chat, né? Talvez ele seja meu irmão por ter o sobrenome parecido. Talvez ele seja. É um costume da Michelle ter conexões familiares no chat. Tem muita gente, muita família da Michelle sempre no chat. Pessoal, queria agradecer a presença das autoras, da equipe do livro, e queria também agradecer a todos que participaram da Semana do Brasil. Acho que a gente fecha com chave de ouro a semana, foi uma semana maravilhosa. A mãe da Luana mostrando o livro. A mãe da Luana também está ali, olha só. Eu falei, a família é o livro da família. Vou te acompanhar, tá, Adriana? Vamos mostrar o livro. Obrigado. Parabéns. Pessoal, eu queria... Olha aí, tá mostrando, a Luciana também está mostrando o livro ali também. Mas, gente, eu queria agradecer, como eu falei na apresentação anterior, eu queria muito agradecer a presença de vários alunos e amigos do ICUB durante toda essa semana, desde terça-feira. A gente teve mais de 700 pessoas participando, né? Foi incrível, assim, a participação em todos os horários, 9 da manhã, 11, 3 da tarde, 5... 8 da noite, sempre com muita gente conectada, participando. Eu acho que o Instituto cumpriu com a sua tarefa, né, de proporcionar não só o ensino do idioma, mas também a promoção do idioma e da cultura brasileira. E a gente vai esperar vocês todos novamente na sexta Semana do Brasil, ano que vem, de forma presencial e talvez um pouquinho virtual também, porque eu acho que a gente tem que continuar com essa virtualidade que nos trouxe também algumas vantagens, né? A gente conseguiu trazer gente de fora, né? Então, acho que a gente vai continuar também um pouquinho com a virtualidade. Queria dar os parabéns também para aqueles que participaram ativamente. Eu vou citar novamente a Cláudia, o Pablo, a Ana Maria, a Mônica Silveira, assim, gente que está a Pilar, lá da Espanha, gente que está todo o tempo conectada e participando com a gente. Muito obrigado de coração. Olha, demais. A gente fica realmente... A ideia era essa e vocês estão aqui com a gente todos. Eu já falei, a Cláudia dorme no link, o Pablo também dorme no link, né? Eles já se conectam já, automático. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. A Udineide em Rocha também, Colégio Maldonado, né? O interior presente muito fortemente, né? Desde a primeira apresentação da professora Cíntia, lá na terça-feira, às 9 da manhã, uma presença forte do interior, que a virtualidade também nos ajuda, né? Pessoal, agradeço aos professores, à equipe do ICUB, pela organização maravilhosa da semana. Muito obrigado a vocês e um bom fim de semana para todo mundo. Desculpa que a Luna... Só para não perder o costume, vamos tirar uma fotinho para encerrar, para a gente ter as... Deixa eu pegar a Luna aqui, porque a Luna participou também, né? Pega a Luna. Oi, Guiche! Oi, Guiche! Ai! Quem puder abrir aí a câmera para a gente fazer a fotinho, então... Todo mundo pronto?
Tá o meu filho ali também, ó. Querido. Gente, muito Então, obrigada. Pessoal, obrigada por nos acompanhar, tá? Significa muito, muito, muito para nós. E qualquer coisa, né? Quem tiver interesse em conhecer o material, quem é docente, né? E quiser adquirir, né? O seu livro, né? É só entrar em contato com o ICUB ou também com a gente através do nosso site, tá? Lá através do nosso site tem um formulário, né? Para mandar um e-mail para nós. E também muitos de vocês têm o nosso contato direto, né, de alguma de nós, tá? É só entrar em contato que a gente está aí à disposição, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Parabéns e obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tá, Tchau, gente. professora Michele, vocês quase bateram o recorde da professora Cíntia, que é a professora mais popular do Instituto, quase por 3. Eu acho que a Cíntia se desconectou para não ter o recorde batido. Ela se desconectou em um momento. É verdade, eu também acho. Eu também acho. É a professora mais famosa. Olha, impressionante. Não temos veia de youtuber, não adianta. Olha, eu tentei com o Celpibras, olha a minha ingenuidade, tentei com o Celpibras, impossível. Tem como. Imbatível. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, parabéns. Parabéns pela semana.